Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aluno sofisticado, você que acompanha as videoaulas. Sou o professor Danilo Marques e estou aqui para trabalhar uma mini revisão do conteúdo que a gente já tinha visto em sala, tá bom? E um desses conteúdos é falando sobre os fenícios. Os fenícios, eles irão se destacar enquanto grandes navegadores e comerciantes, tá certo? Eles criam um próprio alfabeto, e esse alfabeto ele vai influenciar a Grécia, porém esse alfabeto ele vai ser muito distinto do alfabeto na China e no Extremo Oriente, tá? De origem semita, que vem de Sem. Sem é o primeiro filho de Noé. A gente vai entender que Sem vai ser o primeiro patriarca dos fenícios, tá certo? Ele se comportava enquanto cidade-estado, importante, tá? É quando a gente tem uma autonomia político-administrativa dessas cidades comparada aos estados, tá bom? E se identificava enquanto idioma, religião, alfabeto. E aqui eu te coloquei que eles muito mais vão se interessar pelas rotas comerciais do que propriamente pelo domínio territorial. Por isso, eles se destacavam enquanto comerciantes marítimos, tá bom? Quando a gente fala em sociedade, a gente vai entender que essas cidades-estados, ao controlar esse comércio marítimo, é uma forma de governo que a gente chama de talossocracia, tá bom? As cidades-estados eram governadas por um rei, esse rei existia uma forma de governo que era hereditário, o rei morre, quem assume é seu filho primogênito, tá certo? E ele dividia o governo com o conselho de anciões. E vai ser esse conselho de anciões, as pessoas mais ricas dentre os fenícios, que vai quebrar o sistema monárquico, colocando uma monarquia temporária. Eles eram proprietários de terra, tá certo? E nessa terra a gente cultivava cereais, uvas, azeitonas. Quem trabalhava nessa terra eram os trabalhadores livres e também as pessoas escravizadas. A gente vai lembrar que essas pessoas escravizadas vão trabalhar no meio rural e no meio urbano. Tá? Eles serão prisioneiros de guerra e também vão servir para uma moeda de troca. Vão se destacar também pela produção de artesanato. Outra característica importante dos fenícios é a religião. A gente vai entender que a religião tem um caráter muito importante dentro da sociedade. Ela é politeísta, adoração de vários deuses, antropomórficas, ou seja, antropomórfica você vai lembrar forma humana, tá aqui a deusa da fertilidade, Astarte, tá bom? Eles acreditavam também na vida após a morte, por isso eles irão carregar uma característica muito importante do Egito, que é a mumificação, tá certo? E os sacerdotes vão ter um papel importante dentro dessa religião, mas também eles vão ter a prática econômica, já visto que eles eram também proprietários de terra. Outro povo que a gente viu, que você vai acabar encontrando na página 179, a história dos hebreus remete ao livro de Gênesis dentro da Bíblia. A gente vai entender que os hebreus de origem semita passam a migrar da Ásia para o crescente fértil, tá bom? Característica monoteísta, adoração de um só Deus, tá? E a história deles, como se remete ao livro de Gênesis na Bíblia, vai se identificar, né? Vindos da cidade de Ur, na Mesopotâmia, liderados por Abraão, que vai receber uma mensagem divina, aonde Jeová vai dizer: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, eu farei de ti um grande povo. E o que o Abraão faz? Ele faz o que de acordo está a mensagem. Migra e em 1800 a.C. ele chega em Canaã. Em Canaã, que fica no sul da Fenícia, perto da Síria, ali onde a gente vai chamar da região da Palestina, ele vai viver sobre clãs e quem vai governar esses clãs serão os patriarcas, tá? Mas quando a gente fala de religião, cultura e sociedade, a gente vai lembrar que eles são monoteístas, adoração de um só Deus, e esse Deus será Jeová, tá certo? E não é permitido a adoração de imagem. E esse Jeová ele vai ser onipresente, ele vai estar em todos os lugares, tá bom? No governo de Salomão, houve a criação de estradas e portos. Tá? Eles vão também, vai ser importante escrito hebraico, aramaico, para fazer com que os hebreus que estão fora da região da Palestina exerçam uma certa união entre os mesmos. Tá bom? Aqui é importante, gente, hábitos alimentares e higiene. Por que é importante? Porque desde lá do tempo dos hebreus, antes de Cristo, a gente, com essas epidemias que hoje a gente está vivendo, ele já isolava as pessoas. Então não é desde agora que a gente está sofrendo isolamento. É desde muito tempo. Então era muito difícil a epidemia pegar todo mundo, porque já se tinha um tipo de isolamento e a higiene ela era crucial. A forma de alimentação, o hábito de alimentação era crucial para os hebreus, tá? Eles não se alimentavam de porco e caranguejo porque se acreditava que eram animais impuros. Persas você vai encontrar na página 181, tá? Os persas, de início, eles eram nômades, se comportavam enquanto tribos, e eles vão migrar para o sul em busca de terras férteis e áreas para o pastoreio, tá? Lá no sul, eles se localizam no Irã e vão criar vilas e cidades. É interessante que o Irã é importante pela rota de comércio, tá?
que é exercido naquela região, e os assírios vão acabar dominando essa região em 615, justamente por ser uma rota de comércio. Os medos e os persas, em 1615, eles fazem uma união e eles vão guerrear contra os assírios, expulsando os mesmos dali e fazendo uma expansão, conquistando a Mesopotâmia. Os medos eles vão passar também a controlar o território persa, tá? E até 565 a.C., porque Ciro vai acabar conquistando a capital dos medos, Ecbatana, tá? Também expandindo, tá? O seu domínio sobre a Babilônia, a Lídia é a atual Turquia, e o sucessor de Ciro, Cambises, vai passar a conquistar o Egito durante essa expansão territorial. A sociedade, né, nessas cidades, elas são independentes, mas elas são controladas por famílias, tá? E elas vão se identificar dentro de uma cooperação comercial e militar. Os escravos prisioneiros de guerra, muitas das vezes, eles se tornavam membros do exército. Dário, que vai ser um governante, ele vai adaptar as leis egípcias nas províncias. Essas províncias serão chamadas de satrápias. E quem controlava essas satrápias eram os sátrapos, tá bom? O Dário também vai governar mediante aos fiscais, colaboradores de impostos, exército e comerciantes. Então a gente vai ter uma união para poder governar esta região, tá bom? Nesse período vai ser construído estradas para ligar o interior à cidade, e a gente vai ter a construção de uma capital, que é Persépolis, tá? Quando nós falamos em religião, a gente vai entender que ela é naturalista e politeísta, né? Nós vamos adorar as forças da natureza, e politeísta, adoração de vários deuses. O sonho ele tinha uma característica importante dentro da sociedade, e quem conseguiria desvendar esses sonhos eram os magos, que eles vão ser de suma importância. O profeta Zoroastro, que vai inaugurar o que a gente chama de zoroastrismo, tá? Ele vai colocar a religião como sendo monoteísta, a adoração de um só Deus, que vai ser Ahura Mazda, tá bom? Também ele vai colocar a briga de dois princípios, que vai ser o bem e o mal, só vai existir isso que a gente chama de dualismo, e isso você vai encontrar no livro Zen de Avesta, tá? Tudo isso aqui, meu amigo, tá no livro de vocês, apenas é um resumo, um esquema que eu estou colocando aqui para você, tá bom? Espero que você tenha entendido. Esse é o assunto de fenícios, hebreus e persas, e que a gente possa o mais rápido retornar às nossas atividades. Um abraço, um beijo do professor Danilo.